Do naval anunciado pelos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, que prevê a venda de submarinos movidos a energia nuclear para os australianos. Quem tem detalhes de tudo isso é o nosso correspondente em Londres, o Murilo Salviano. Murilo, bem-vindo, boa tarde para você aí. A gente fala aí desses submarinos. Conta pra gente, isso deve aumentar muito, né, a capacidade militar da Austrália no momento em que esses três aliados tentam conter a influência chinesa, especialmente pelo fato também de que a China se aproximou muito da Rússia. Diga, Murilo. Tralha, esse novo pacto dos submarinos ainda vai dar muito o que falar, viu? Ainda vou te dar muitas vezes boa tarde para a gente falar sobre isso nos próximos meses e anos, viu? Boa tarde para ti, para todo mundo que nos acompanha. É um negócio multibilionário, para vocês terem ideia, a Austrália prevê um investimento de mais de 360 bilhões de dólares nesse projeto ao longo dos próximos 30 anos. Vamos entender o que é esse tal de AUKUS. Em setembro de 2021, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália assinaram uma espécie de aliança militar. O objetivo principal era combater o avanço da influência da China sobre algumas regiões dos oceanos Índico e Pacífico. A gente viu ontem na Califórnia um encontro muito simbólico entre os três chefes de governo desses países. Eles anunciaram juntos uma parceria para fornecer à Austrália submarinos movidos à energia nuclear, supermodernos, potentes, que vão dar mais agilidade às forças armadas australianas. Vai ser possível, por exemplo, realizar ataque a longas distâncias. Isso vai ser um salto militar importante, já que atualmente a frota australiana ela é bem mais limitada, né? Ela é movida a diesel. A China não gostou nada dessa história, se posicionou claramente contra o projeto. Hoje, o porta-voz do Ministério do Exterior chinês acusou as três nações de caminharem cada vez mais em direção ao erro e ao perigo. E a equipe chinesa da ONU falou que o acordo vai na contramão dos esforços globais pela não proliferação de tecnologias nucleares. O presidente americano Joe Biden ressaltou que, muito pelo contrário, o acordo reforça a paz na região e que os submarinos não são equipados com armas nucleares, mas com energia nuclear. E o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak falou que essa união é essencial diante dos últimos desdobramentos internacionais. Ele citou a invasão ilegal da Rússia na Ucrânia e os comportamentos da China, do Irã, da Coreia do Norte, que, segundo ele, ameaçam criar um mundo ainda mais dividido e perigoso. Tralha. Obrigado, Murilo, pelas informações ao vivo. Independentemente das motivações, a gente observa cada vez mais o mundo se armando, né? Os países, enfim, reunindo arsenais cada vez mais poderosos. Coreia do Norte disparou 2 mísseis hoje, aumentando ainda mais a tensão na região. Esses lançamentos, olha, são de mísseis de curto alcance e segundo já em 3 dias. Ontem, a televisão estatal norte-coreana divulgou fotos do disparo, domingo, de mísseis a partir de um submarino. De acordo com a TV, o teste confirmou a confiabilidade do sistema ofensivo subaquático. Esta semana, Estados Unidos e Coreia do Sul começaram um exercício militar conjunto na área, um exercício aí previsto para durar 10 dias, treinamento que envolve procedimentos de guerra para combater potenciais ataques da Coreia do Norte, de acordo com a vizinha Coreia do Sul. Mas a Coreia do Norte observa esses exercícios como ensaios para uma invasão. Kim Jong-un ordenou este mês que os militares se preparem para a guerra. Tomara que não passe de propaganda tudo isso, né? E essa semana termina o acordo de exportação de grãos dos portos ucranianos no Mar Negro, que foi fechado no ano passado por causa da invasão da Ucrânia. E agora a Rússia e a Ucrânia precisam chegar a um consenso sobre a extensão desse prazo para garantir que os preços dos alimentos não voltem a subir no mundo todo. A Rússia quer que a prorrogação do acordo, que facilita as exportações dos grãos ucranianos pelo Mar Negro, dure só 60 dias. A Ucrânia argumenta que tem que durar o dobro, 120 dias, porque é essa a extensão prevista no próprio acordo. Questionado, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou que a decisão de Moscou de renovar por 60 dias foi até um gesto de boa vontade.
e criticou o Ocidente por não fazer o suficiente para remover os obstáculos às exportações agrícolas e de fertilizantes da Rússia. É óbvio que a segunda parte do acordo, que nos preocupa, ainda não foi cumprida. O acordo não pode se sustentar numa perna só, disse ele. As sanções ocidentais não visam diretamente o setor agrícola da Rússia, mas Moscou sustenta que as medidas contra seguradoras, empresas de logística, navios e bancos russos atuam como um bloqueio de fato às exportações da Rússia. Tanto a Turquia como as Nações Unidas hoje afirmaram que as negociações continuam para permitir que os embarques de grãos dos portos ucranianos continuem depois do vencimento do acordo, previsto para esta semana, no dia 18 de março. Desde que a Rússia e a Ucrânia assinaram essa iniciativa dos grãos do Mar Negro, na Turquia, em 22 de julho do ano passado, e que foi apoiada pela ONU, milhões de toneladas de grãos e outros alimentos foram exportados dos portos ucranianos, ajudando a reduzir os custos globais dos alimentos, que tinham atingido preços recordes. Com o acordo, os preços do trigo caíram para o nível mais baixo em mais de um ano. Mas, se for interrompido, a falta de trigo vai fazer os preços subirem novamente. Moscou pressiona a Ucrânia para que aceite a anexação, feita ilegalmente pela Rússia, de 4 regiões ucranianas. O Kremlin disse hoje que uma resolução pacífica não será possível sem levar em conta essa nova realidade. Ainda sobre os assuntos internacionais importantes, o Parlamento de Israel deu aprovação inicial a projetos de lei que fazem parte da reforma do judiciário proposta pelo governo de Benjamin Netanyahu. Essa reforma está provocando uma profunda crise política no país, porque ela põe em risco o equilíbrio entre os 3 poderes e ameaça a democracia. Depois da votação que se estendeu pela madrugada, manifestantes fizeram uma corrente humana para bloquear a passagem até os prédios do governo em Jerusalém. Um dos projetos de lei permite que o parlamento aprove com uma maioria simples leis que não podem sofrer revisão da justiça. Outra medida permite a construção de novas casas de colonos israelenses no norte da Cisjordânia, o que é proibido pela legislação internacional por ser um território palestino. E o último projeto de lei protege o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de ser declarado inapto ou incapacitado para governar. Lembrando que Netanyahu está sendo julgado por fraude, quebra de confiança, por aceitar subornos. Ele é acusado de várias questões envolvendo corrupção, nega todas as acusações e, para se tornarem leis, os projetos aprovados hoje ainda precisam passar por outras votações no parlamento. E eu falo agora da empresa Meta, controladora do Facebook, que anunciou um corte de 10 mil empregados. É a primeira grande empresa de tecnologia a anunciar uma segunda rodada de demissões em massa. Em novembro, a Meta já tinha anunciado o corte de 11 mil vagas. As demissões eram esperadas e fazem parte de uma reestruturação mais ampla. A companhia também cancelou planos de contratação de 5 mil pessoas, projetos de menor prioridade e reduziu camadas de gerenciamento intermediário. As preocupações com a crise econômica por causa do aumento das taxas de juros nos Estados Unidos provocaram, então, uma série de cortes de empregos em outras empresas americanas. E por falar em economia americana, a inflação por lá registrou uma leve desaceleração no índice anual, o que pode ajudar a reduzir os juros nos Estados Unidos. Vamos então tratar desse assunto com a Candice Carvalho, porque o que acontece na economia americana tem reflexo no mundo todo e também aqui no Brasil. Candice, bem-vinda, boa tarde, muito bom ter você aqui com a gente. Nesse contexto aí que a gente tem observado de bancos americanos quebrando, né? Juros altos, enfim, o que significa essa queda da inflação para 6%? Oi, Tralli, prazer estar aqui. Boa tarde a todos.
Trali, significa que o Banco Central americano pode ser obrigado a repensar as medidas de combate à inflação. Porque, embora a queda para 6% seja uma boa notícia, o outro lado dessa moeda é que a redução foi pequena. A taxa anualizada anterior era de 6,4%, para vocês terem uma ideia. Depois da divulgação desses dados, os principais índices da Bolsa de Nova York abriram em alta. E por que isso? Porque os investidores estão apostando que, diante dessa leve queda, o Banco Central vai reduzir o ritmo de aumento da taxa de juros. A reunião do FED é na semana que vem. E o aumento de juros, a gente sabe que é a principal forma de combate à inflação. Só que o que acontece? Segundo os analistas, esses juros altos para os bancos foi o que trouxe prejuízo nas transações financeiras e esse prejuízo contribuiu para a quebra do Banco do Vale do Silício que a gente viu na sexta-feira passada. E está colocando também outros bancos menores em risco. Então, o Banco Central agora está nessa encruzilhada, tentando achar um jeito de estabilizar o mercado financeiro sem causar uma nova disparada da inflação. Bom, voltando a falar aqui da inflação, a inflação parece que estabilizou nos Estados Unidos aqui na alta, né? Isso não é bom. Quais são os números atualizados? Nos últimos 12 meses, terminando agora no mês de fevereiro, os preços aumentaram 6%. Quando a gente faz a mesma conta, mas considerando de fevereiro de 2022 a janeiro de 2023, o movimento foi muito parecido, um aumento de 6,4%. Então, embora seja uma melhora em relação ao pico de 9%, por exemplo, que aconteceu em junho do ano passado, ainda é um nível alto. A gente fala aqui que é como se a inflação tivesse pego um elevador para subir e agora está descendo de escada, degrau por degrau. Candice, tomara que continue descendo degrau por degrau, né? Ela não pode estabilizar ou resolver subir de novo, mesmo que seja de escada. Valeu, minha amiga. Bom trabalho para você aí. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou